Momento onde nós vamos falar sobre descansar em Deus. Por que eu quero trazer esse ponto? Porque nos últimos pontos nós falamos sobre despertar, aquele que dorme, o sono da indolência ou um sono espiritual que pode trazer resultados negativos para a nossa vida. Mas eu quero trazer uma diferença aqui para você da seguinte maneira. Existe uma diferença entre dormir espiritualmente e descansar em Deus. Isso mesmo, dormir espiritualmente é prejudicial e traz consequências negativas para nós. Mas descansar em Deus nos traz resultados positivos. O que significa, de fato, descansar em Deus, Leonilson? Eu vou apresentar para você aqui alguns exemplos de pessoas que descansaram em Deus e experimentaram poderosas intervenções divinas na sua vida. Em primeiro lugar, quando você avalia, por exemplo, a experiência de Adão, quando o primeiro homem foi formado por Deus, do barro, do pó da terra, e recebeu o Espírito de Deus sendo soprado dentro dele, ou seja, o próprio Deus entrou dentro do ser humano, quando ele soprou ali dentro o Espírito de vida, aquela criatura, aquele ser, de fato estava só, como narra a Bíblia Sagrada, e sentiu falta de uma companhia. Então ele olha para os animais, vê os animais ali praticamente com os seus pares e sente a falta. A Bíblia diz que ele se sente só. Viu Deus que o homem estava só. Então Deus decide lhe fazer uma companheira. Deus decide lhe fazer uma auxiliadora, uma adjuntora. Mas como é que Deus doa ou dá a mulher Eva para Adão? Ele faz Adão descansar. Ele faz Adão dormir. E quando Adão acorda, depois de uma cirurgia divina, ele vê Eva diante de si. E ele recebe ela. A primeira lição que nós aprendemos aqui é que Deus deu a Eva para Adão quando lhe fez descansar. Existem coisas que Deus nos dá quando nós aprendemos a descansar nele. Quando você aprende a descansar em Deus, quando você aprende a repousar na promessa de Deus, na palavra dele, você vai se deparando constantemente com o operar de Deus e a sua fidelidade, construindo o caminho para você caminhar e andar. Muitas vezes nós andamos ansiosos. O próprio Jesus nos acalma, dizendo: não ande ansioso pelo comer, pelo beber ou pelo vestir, mas antes busque o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Significa que, se você aprender a descansar em Deus, a buscar o reino de Deus em primeiro lugar e avançar constantemente visando isso, Deus se encarrega de cuidar daquilo que você muitas vezes tem ansiedade com relação a isso. É o próprio Deus quem declara a sua palavra e quem firma a sua fidelidade. É o próprio Deus dizendo que Ele não vai deixar você só se você dedicar a sua vida a Ele, o seu tempo a Ele. E se você de fato buscar Ele em primeiro lugar. Veja a importante questão que eu quero trazer para você nessa manhã. Se nós aprendemos a descansar em Deus, você vai aprender a entender que existem coisas que Ele só dá a você quando eu e você aprendemos a descansar dele. Nós vemos outra pessoa que descansou também, mas ele descansou no meio da tempestade. Foi o próprio Jesus, quando ele, depois de um dia corrido, por ele carregar a natureza humana em si, de fato foi descansar ali no porão do barco. O barco começou a ser assolado por tempestades. E nós podemos ter o registro bíblico de que Jesus estava descansando em um momento turbulento. Sabe quem consegue descansar em momentos de guerra? Quem consegue descansar em momentos de tribulações? Apenas aquelas pessoas que possuem a consciência carregada de que Deus está no controle de tudo e que jamais irá perder o controle daqueles que se entregaram a Ele. Martinho Lutero disse a seguinte frase, que eu amo essa frase, quando ele disse assim: tudo aquilo que eu tentei segurar com as minhas mãos, eu perdi. Mas tudo que eu fui capaz de entregar nas mãos de Deus, eu ainda possuo. Olha que interessante. Eu quero convidar você nessa manhã a entregar nas mãos de Deus essas circunstâncias, esses problemas, essas guerras, e a entender e a aprender a descansar nele. Eu quero incentivar você a confiar. Sabe, existem situações em que Deus pode conduzir você para que você aprenda a descansar mais nele, para que você aprenda a confiar e depender mais de Deus.
E aprenda a, no meio dessa tempestade, a entender que existe aquele que a qualquer momento pode se levantar e estender as mãos e dizer assim, essa tempestade não é nada, eu mando nela e eu estou no meio dessa sua circunstância turbulenta. Ela não vai acabar com você, o seu barco não vai afundar, eu vou conduzir você ao propósito que eu já estabeleci para a sua vida. Se você aprender a descansar em Deus, Deus vai entregar coisas a você inimagináveis. Ele diz assim, clama a mim e eu te responderei. E vou te anunciar coisas grandes e novas que você não sabe. Ok? Agora veja bem, outra pessoa descansou na Bíblia. Só que essa pessoa descansou sabe aonde? Entre leões. Daniel, quando foi lançado na cova dos leões, ele dormiu com leões. Isso nos faz entender que pessoas que andam com Deus, pessoas que se mantêm fiéis ao Senhor, elas são capazes de dormir com leões. Elas são capazes de a capacidade não vem dela mesma, mas da graça de Deus que a envolve. Essas pessoas são capazes de dormir em meio a situações das quais elas seriam devoradas. Deus pode te conduzir por caminhos onde você sobrevive, onde outras pessoas seriam devoradas, mas você sobrevive. Sabe por quê? Porque se você mantiver o seu coração e sua fé e o seu descanso em Deus, Ele pode te conduzir por caminhos onde outras pessoas seriam devoradas, você não. Onde outras pessoas seriam engolidas pelas circunstâncias, você não. Foi o que aconteceu com Daniel. Ele foi lançado em um lugar onde ele poderia ser devorado, mas ele não foi. Ele dormiu com leões. Se aprendermos a descansar em Deus, nós podemos também aprender que podemos estar cercados de feras, cercados de ataques. Deus pode nos fazer até mesmo converter inimigos em amigos. Porque aqueles leões eram inimigos, mas Deus converteu em quê? Em seres inativos. Seres que não exerceram a própria natureza e instinto contra ele. É como se Deus convertesse o mal em bem. Deus é o único Deus que consegue extrair sucesso dos nossos fracassos. Deus é o único Deus que consegue tirar força das nossas fraquezas. Deus é o único Deus que consegue nos dar vitória em meio às nossas derrotas. Deus é o único Deus que consegue converter o mal em bem. Deus é o único Deus que transforma a maldição em bênção. Deus é o único Deus que pode pegar algo que era para acabar com você, converter isso e fazer isso soprar em seu favor. Como é que ele faz isso? Eu não sei, mas ele é Deus. E ele faz isso. Eu perdi as contas de quantas vezes ele fez isso e faz comigo. Algo que era para acabar comigo, Deus diz assim, não é para acabar. Eu vou converter aqui, vou fazer isso para fazer você amadurecer. Vou converter isso, vou fazer vocês para crescer. Vou converter isso, vou fazer isso prosperar. É isso que ele faz. Eu quero declarar para você que está me assistindo nessa manhã. Deus vai converter esse mal em bem. Ele vai converter essa crise em consolo e em experiência de cura para outras pessoas. Essa crise não é o seu lugar. As nossas crises não abalam o trono de Deus. Ele está no controle. E essas feridas vão ser experiências de cura para outras pessoas. Esse trauma vai ser experiência de transformação para outras pessoas. Eu não sei o que você pode estar vivendo agora, mas eu conheço um Deus que converte o mal em bem. Então você pode aprender a descansar nele. Amém? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. É tudo. Não é poucas coisas, não é as coisas boas, não é algumas coisas. O texto é enfático, é tudo, é todas as coisas. Que alegria poder saber que nós servimos um Deus, que até aquilo que a gente pensou, que é para nos destruir, Ele faz produzir coisas boas para nós. Obrigado, Jesus, porque se não fosse o Senhor, o que seria de nós? É interessante nós observarmos também que existe um homem que dormia enquanto foi livrado por Deus. Ele não acreditou nisso. Quem? Pedro. A Bíblia diz que Pedro foi preso, a igreja começou a orar, e aí o anjo foi libertar Pedro. A Bíblia diz que o anjo chega perto dele, toca na costela dele, jarga dele. Ele, poxa, o que aconteceu? Aí o anjo, vamos sair daqui. Aí Pedro disse que fica como um sonho, a pessoa que estava sonhando. Sabe o que é interessante? É que nem Pedro de início acreditou, e quando ele foi bater na porta do pessoal que tinha orado por ele, o pessoal dizia assim, não pode ser Pedro. Engraçado, que eles não estavam acreditando por aquilo que eles oravam. Às vezes a gente, quando recebe a resposta, a gente diz assim, rapaz,
Deus responde mesmo. A gente é capaz de não acreditar naquilo que a gente pede a Deus. A gente está orando, pedindo, e Deus responde. E muitas vezes aquilo que você está orando ou pedindo, você é capaz de não acreditar ou não crer naquilo mesmo que você está pedindo. Foi o que aconteceu com essa igreja. Pedro pensou que estava sonhando. Esse rapaz deve estar... Não pode ser, não está acontecendo isso. Aí, quando ele bateu na porta lá do pessoal, disse assim, não pode ser Pedro que está aí. Como é que é? Eles estavam pedindo para Pedro ser livrado. E Deus livra, eles não acreditam. Né? Então, o que faz a gente entender? Pedro dormia quando o anjo despertou ele. Quando você aprender a descansar em Deus, Deus também vai livrar você de coisas que você vai ficar como que imaginando como é que ele fez isso. Sabe quando é que você sabe quando é um milagre? Muitas vezes é quando alguém pergunta para você como aconteceu isso e você diz assim, rapaz, eu não sei meio direito, mas aconteceu. Não foi minha capacidade, não foi minha força. Foi algo que veio, como eu estava conversando com meu amigo aqui, de Deus. Veio de dentro, veio do milagre, veio da circunstância. E eu concluo essa palavra dizendo uma coisa aqui, sabe o quê? Quando a minha fraqueza, a sua fraqueza, colide com a onipotência de Deus, nós podemos ver aquilo que nós não somos capazes de fazer sendo feito. Quando a nossa incapacidade colide com a capacidade de Deus, nós somos capazes de ver aquilo que a gente não consegue realizar sendo realizado. Todas as vezes que a sua incapacidade se encontrar com a onipotência de Deus, você vai se deparar com aquilo que você não consegue realizar, sendo realizado e sendo feito. Pode ter certeza disso. Então entregue-se a Ele e permita que Ele faça aquilo que você não consegue fazer. Bem, graças a Deus. Thalia, vamos lá? Quero convidar a cantora aqui. Ela vai adorar o Senhor nesse momento. E nós vamos fazer o seguinte, Thalia. Eu vou orar aqui com você, né? E você vai encerrar a programação abençoando o povo. Amém? E obrigado mais uma vez ao Jefferson, obrigado ao Romário, né, Thalia conosco, muito obrigado a vocês que participaram do programa. Vamos orar por todos aqueles que participaram aqui conosco, certo? Pai, eu te apresento cada telespectador, mais uma vez, que assistiu à programação, que em qualquer lugar dos 4 cantos dessa cidade ou fora dela, foi alcançado por este programa. Que o Senhor esteja nas tuas mãos agora. Alcance o fraco, o doente, o necessitado, o que está acamado, Deus, o que não tem força, o que está se arrastando, o que diz, ó Deus, eu não tenho força de sair dessa situação. Pai, envia o teu poder, toca, restaura, abençoa, liberta, alcança, redime, salva e resgata essa pessoa. Faz aquilo que os homens não conseguem fazer, Senhor. Toca onde os homens não conseguem tocar e realiza o que nós não conseguimos realizar, aquilo que só tu podes fazer. Trazendo transformação, a verdade que liberta, o poder do Senhor. Aviva a tua obra, alcança pessoas. Pai, desperta líderes, homens e mulheres de Deus com visão do reino de Deus nessa cidade. Alcança essa pessoa, cura ela das suas enfermidades. Essa pessoa que está sendo vítima, Pai, de pensamentos suicidas. Essa pessoa, meu Deus, que também está enfrentando transtornos mentais. Em nome de Jesus, que ela seja livrada agora. Para a tua glória, eu declaro vitória e liberdade sobre ela. No poderoso nome de Jesus. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Deus abençoe você. Muito obrigado. Até o próximo programa, se Deus quiser, aqui no Impacto da Fé. Conosco, 9h45 da manhã, aqui no SBT Tailândia. Fique na paz e agora receba, adorando a Deus, este louvor. Amém. Digamos assim, me leva para casa, Jesus, porque eu tenho saudade de lá. O Verbo se fez carne, na terra desceu, operou muitos milagres, era mesmo Filho de Deus, morreu numa cruz, mas ressuscitou. Ele está vivo, vivo. Mas quando foi e fez sua promessa que viria nos buscar, e
eu aguardo, estou com pressa. Quero ir para o meu lar. Sou só noiva apaixonada. Aguardo sua chegada, mas volta logo, Jesus. Vem me levar pra casa. O céu é o meu lar. O céu é minha morada. Mas volta logo, Jesus. Tenho saudade de casa. O céu é o meu lar. O céu é minha morada. Mas quando foi e fez sua promessa que viria nos buscar, eu aguardo, estou com pressa. Quero ir para o meu lar. Sou só apaixonada. Nós aguardamos. Aguardo sua chegada, mas volta logo, Jesus. Vem me levar pra casa. O céu é o meu lar. O céu é minha morada. Cante assim junto comigo. Mas volta logo, Jesus. Vem me levar pra casa. O céu é o meu lar. O céu é minha morada. Mas volta logo, Jesus. Me leva pra casa. O céu é o meu lar. O céu é minha morada. Mas volta logo, Jesus.